Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu quero falar com vocês sobre terapia, psicanálise e religião. É possível conciliar cristianismo e terapia? A religião do terapeuta influencia na análise? E a religião daquele que está sendo analisado deve ser uma pauta dentro do processo analítico? Se você se interessa por temas como esse, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Ontem, em uma discussão do meu grupo da faculdade, nós estávamos realmente falando sobre como tem aparecido muito essa questão de terapia cristã, terapia relacionada a uma religião. Eu sei que pode acontecer de ter outras religiões que vão colocar a terapia junto com a religião, mas o que a gente mais vê hoje em dia é alguém falando que é um terapeuta cristão ou que está promovendo uma terapia cristã. E aí encontra-se um grande problema. E eu achei interessante trazer essa reflexão aqui para vocês, porque a gente tem que promover o máximo possível de conhecimento para que algumas pessoas não venham a cair em algumas ciladas que alguns charlatões acabam fazendo e colocando aí na internet. Então, a primeira coisa que é importante dizer nesse vídeo, a psicanálise e a psicologia e as terapias em si, a não ser terapias que estejam desde o seu início ligadas a uma religião, como algumas terapias holísticas, elas são laicas. Quando a gente entende laico, é a mesma coisa do Estado. O Estado laico é um Estado que não tem uma religião que predomina sobre ele. Ele não tem uma religião estatal. É a mesma coisa dentro da psicanálise. A psicanálise ela é laica no sentido de que não existe uma religião preponderante dentro da psicanálise. Além disso, a gente pode ir um pouco além. Além de ser laica no sentido religioso, a psicanálise também tem uma neutralidade no sentido social, moral, ético. Então, apesar de nós termos uma ética profissional, a ética do terapeuta, aquilo que ele tem como pessoal da vida dele, aquilo que ele acredita ser certo ou errado, não pode estar dentro do setting analítico. O que importa dentro de um processo analítico é a pessoa que está ali sendo analisada. Quem buscou o analista é a figura importante dentro de uma análise. E quando a gente fala de psicanálise cristã, de um analista cristão, já se entende que a religião desse analista está em pauta dentro do setting e não é correto isso quando a gente vai falar dentro da ética psicanalítica. Dito isso, a gente começa a pensar a respeito do que está acontecendo. Por que tantas pessoas estão buscando a psicanálise cristã? E eu, como cristã e uma pessoa que está no meio de igreja, eu consigo ver um motivo para que isso pode estar acontecendo. O que acontece? Hoje nós vemos no mundo que existem muitas ideologias. A gente tem várias questões a serem tratadas socialmente. A gente tem a questão de gênero, a questão de sexualidade. Dentro de um setting analítico ou dentro de uma sessão de psicologia ou uma sessão de psicanálise, esse tipo de assunto de sexualidade, de desejo, deve ser tratado de forma individual. E o que acontece? A gente tem tanta coisa hoje em dia, tanta informação a respeito de algumas coisas, que quando uma pessoa vem com uma dúvida individual, a gente tem a mania de querer jogar no coletivo. Então, vou dar um exemplo. Um homem ou uma mulher chega para um psicanalista e diz que ele não está entendendo porque ele está tendo desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Se a gente coloca isso dentro de um contexto apenas social, você vê muito possivelmente a religião e a sociedade como algo que está impedindo aquela pessoa de viver a sua real sexualidade. Ponto. Agora, se você começa a analisar isso de maneira pessoal, que é como deveria ser dentro de um processo analítico, você vai querer entender o porquê que essa pessoa está sentindo esse desejo, quando esse desejo se manifesta, o porquê que ela está se sentindo culpada por sentir esse desejo. Percebe que você não coloca a pessoa num rótulo, no sentido de não, você está sentindo desejo pelo outro sexo, logo você é gay ou você é lésbica e você não está conseguindo viver esse desejo por conta das regras morais que estão dentro da sua religião. Isso é um erro. E isso tem acontecido muito com alguns profissionais. Já aconteceu com casos que eu atendi em clínica de pessoas que têm medo de irem em alguns psicólogos ou alguns psicanalistas, porque já sofreram em relação a isso. A pessoa tem uma religião definida, tem uma ética, uma moral, e quando ela manifesta algum desejo que para ela é incomum ou para ela seria errado, o analista de prontidão vai e fala que aquela pessoa, na verdade, não está vivendo aquilo que é uma realidade dela, sua real sexualidade, aquilo que ela realmente deseja, por conta da religião que ela está inserida. E isso acontece com analistas e também com psicólogos. Então, esse tá o erro. Na minha perspectiva, eu percebo que esse é o erro. Quando você tem uma religião,
você quer que o seu conceito de vida seja respeitado, até mesmo dentro de um processo analítico. E aí a gente entende a importância do terapeuta entender o quão é importante para aquela pessoa a religião que ela professa, a fé que ela professa. Então, quando você entra numa questão em que, se a pessoa tiver que escolher entre a fé e entre a liberdade que o analista ou o psicólogo está propondo para ela, ela vai escolher a fé. E isso faz com que as pessoas se afastem da psicologia, da psicanálise, de buscar uma melhora na sua saúde mental, por medo de que o profissional em que elas vão vá ferir a sua fé. Isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. Quando a gente fala de religião, eu entendo que para muitas pessoas a religião pode sim ser um problema. Existe um problema muito grande ligado à sexualidade e religião, existe um problema ligado a algumas questões que a gente fala até de ética e religião. Mas para algumas pessoas a religião não é um problema, e sim uma questão de vida, uma escolha. Quando a gente pensa em humanidade, vamos falar assim de evolucionismo mesmo. Desde que o homem é homem, que teve as primeiras tribos, a primeira organização de sociedade tribal, a gente já viu ali algumas formas de organização religiosa. Óbvio, não eram as mesmas religiões de hoje em dia, mas existiam formas de organização religiosa. A gente vê que existe uma forma de enterrar o corpo daqueles que se foram, existe uma questão de cultuar estrelas, de cultuar astros. Então, o ser humano por si só tem a necessidade de ter uma divindade e uma religião. Óbvio que existem as exceções, algumas pessoas são ateias, mas quando a gente vai falar de sociedade e de questão de evolução, a gente sempre teve, desde o princípio da humanidade, essa necessidade de crer em algo. Nesse sentido, a gente entende que a fé é algo inerente ao ser humano, é uma coisa que vem com ele. Pode ser uma construção social, mas é algo que vem de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Quando se fala de humanidade, fala-se de religião e fala-se de fé, independente de qual seja. Nesse sentido, a gente tem que entender o quanto é importante isso. Portanto, a fé ela não pode ser um problema dentro de uma análise ou dentro de uma psicoterapia. A fé ela deve ser tratada com seriedade e com respeito. Quando isso não acontece, quando o profissional não entende a importância da fé daquela pessoa e ele coloca ali a sua opinião ou aquilo que ele acredita ser certo, pode ocorrer uma ruptura e pode fazer com que a pessoa se afaste do processo de análise ou de psicoterapia, busque apenas a igreja e que o problema dela não seja resolvido. Como esse cenário existe, eu acredito que dentro desse contexto, algumas pessoas da igreja mesmo, como eu já vi alguns pastoras, enfim, fizeram psicanálise ou psicologia e começaram a colocar isso junto com o texto religioso no qual eles estavam inseridos. E é aí que está o grande perigo. Por quê? Em algumas questões, a fé pode ser sim um problema. Quando a fé ela vai cercear direitos, quando a fé ela interfere em uma questão que realmente é individual, quando a fé causa dano à pessoa, ela é um problema. E quando você busca análise, você busca um analista dentro dessa questão de psicanálise cristã, de psicanálise ligada à religião, talvez você não consiga trabalhar essa questão. Então, por exemplo, se existe uma pessoa onde a fé é uma amarra na vida dela, onde a fé está sendo pejorativa, onde a fé não foi trabalhada da maneira correta e ao invés de ser uma escolha, foi uma imposição, a psicanálise ligada a essa fé não vai fazer com que a pessoa consiga se libertar disso e viver realmente o que ela deveria viver e ter uma saúde mental boa. Aí é o primeiro perigo. O segundo perigo é a questão do charlatanismo, porque a gente sabe que não é porque a gente está falando de igreja que não existe charlatão. Existem muitas pessoas mau caráter ligado à religião. A gente já viu isso em diversos lugares e quando você abre brecha para que essas pessoas que estão ligadas à religião trabalhem com a saúde mental dessas pessoas, o histórico já não é bom. Então aí a gente tem um perigo sim, porque a fé ela é sagrada. Eu tinha uma professora de literatura excelente que ela falava que a fé do outro é sempre sagrado. Você não toca naquilo que é do outro. Então, como a fé ela é totalmente sagrada, como a fé ela é tão importante, quando você consegue entrar na cabeça de uma pessoa, na mente de uma pessoa, usando essa fé, a facilidade que você tem de manipular essa pessoa é muito grande. A gente vê isso quando a gente fala de cultos religiosos, a gente vê isso quando a gente fala de grandes feitos, grandes questões que aconteceram na humanidade de forma pejorativa, como por exemplo em Jonestown. Então a gente vê que a fé ela é um caminho para entrar dentro da mente de um ser humano e talvez não seja a melhor forma de você conduzir um processo psicanalítico ou um processo dentro da psicologia em si por meio da fé. A gente tem um problema e é uma questão que tem que ser analisada. Só que também, por outro lado, a gente precisa entender que existe uma geração
de psicólogos, de alguns terapeutas que não têm a capacidade de entender a fé do outro. Como sempre aqui, eu falo que existe uma meia-culpa. Eu, como cristã, eu entendo que a igreja falhou muito em diversas camadas da nossa sociedade. A gente fala muito da questão dos homossexuais, a gente fala muito da questão de toda a comunidade LGBT, a gente fala de questões sociais, de questão racial até certo ponto, em que a igreja errou muito, principalmente na questão de mulheres, machismo, enfim. E essa culpa da igreja, esse erro que a igreja ainda carrega sobre si, que a gente vai carregar mesmo, faz com que algumas pessoas vejam a religiosidade, a religião que está ligada à igreja ou a instituição igreja em si como um erro, como um lugar que vai fazer com que as pessoas não se sintam bem, não sejam elas mesmas e como se fosse uma prisão. Porque para algumas pessoas é isso que a igreja realmente foi. Só que isso não pode ser generalizado. E existe uma geração de terapeutas, eu já vi muito vídeo na internet falando sobre isso, de pessoas que se posicionam dessa forma, que veem uma instituição religiosa, a igreja ou a religião em si, como uma amarra social. E quando a gente pega essas pessoas que não conseguem ter essa neutralidade e colocam ali dentro do seu processo analítico, junto com o paciente, essas questões sociais e morais que ele acredita, a gente tem um problema. Então a gente tem um problema nos dois lados, entende? Tanto de religiosos que querem impor a religião por meio da terapia, quanto pessoas que não concordam com a religião e querem impor essa não concordância dentro do processo terapêutico. Qual é a solução? Neutralidade, que é aquilo que a gente já sabe que todo terapeuta, psicanalista, psicólogo deve ser neutro, laico, em todos os sentidos. A gente precisa entender que dentro de um processo psicanalítico, dentro de uma terapia, a pessoa importante é o paciente. A pessoa importante é quem está sendo analisado. Nisso, o analista precisa aprender a se despir daquilo que é seu, e por isso a importância de um analista, de um terapeuta, fazer análise pessoal, para que assim, se despindo do que é seu, ele consiga escutar o que a outra pessoa está dizendo, acessar o inconsciente da outra pessoa e não o dele próprio. Isso é de suma importância. Então, eu não concordo, sendo cristã, com o termo terapia cristã. Eu, como terapeuta, como psicanalista, não posso me posicionar como psicanalista cristã dentro da ética da psicanálise. Isso não é correto. Porém, eu entendo que algumas pessoas têm medo de buscar terapeutas achando que a sua fé não vai ser respeitada. E isso a gente resolve com terapeutas bem resolvidos, neutros, que estão pensando no paciente e não na sua própria ideologia e não nos seus próprios conceitos. Então, a gente tem que buscar neutralidade, estudo, treino, para que a gente possa olhar o outro ser humano com toda a sua complexidade como um outro e não como uma forma de ser manipulada, não como objeto de estudo ou como um objeto a ser manipulado mesmo. Então, essa questão a gente tem que entender que é de suma importância. Gente, tem muito charlatão. Óbvio que eu, como psicanalista, eu não concordo que a gente tem que colocar a terapia em uma caixinha. Não acho que tem que ser exclusivo de psicólogos e médicos, não acho mesmo. Eu acho que existem excelentes analistas que estão fora disso. Porém, o charlatanismo existe. Você tem que ter muita consciência de quem você está se consultando e na mão de quem você está colocando a sua saúde mental. O terapeuta ele precisa ser neutro e ao mesmo tempo ele precisa respeitar a sua religião. Então, se a sua religião está sendo um problema para você e você vai num analista e você tem medo dele ferir a sua fé, um bom profissional jamais vai fazer isso. A sua fé não será ferida. Talvez algumas questões façam você pensar a respeito da forma como você encara a religião na sua vida, porque talvez isso seja patológico. Mas a ferir a fé de alguém não é o papel de um analista, não é o papel de um terapeuta. E talvez as pessoas que façam isso estejam abrindo brecha para que exista, sim, essa junção entre psicanálise e cristianismo, essa junção entre psicanálise e religiosidade, que não é saudável para ninguém. Resumidamente, eu acho que a gente precisa começar a buscar estudo aprofundado sempre, porque a psicanálise ela tem como premissa um estudo contínuo, mas quando a gente olha realmente para uma pessoa que seja apenas uma alma humana, que os meus conceitos não sejam colocados sobre você quando eu sou sua analista. Assim você, como é analista hoje, que os seus conceitos não sejam colocados sobre a pessoa que você está analisando. A gente precisa entender a complexidade e tratar a demanda daquela pessoa com base na vida dela, nos valores dela. Se são contrários aos seus, isso não importa, porque naquele processo de análise, o que importa não são as suas opiniões, e sim a pessoa que você está analisando. Isso é de suma importância.
Para você que às vezes está dentro de uma igreja que tem muito medo de buscar um profissional e acaba sempre buscando algum terapeuta que está atrelando terapia a cristianismo, ou se você é um terapeuta cristão que tem às vezes a vontade de falar que você é cristão por medo de que as pessoas não vão até você, a gente precisa tirar esse estigma em cima da terapia. Existe a possibilidade de ter um profissional sério de outra religião que mesmo assim vai respeitar a sua religião. Assim como existe a possibilidade de ter alguma pessoa usando a sua fé como um pretexto para tirar dinheiro de você. Então tome muito cuidado com isso. A gente precisa respeitar a religiosidade dentro de um processo terapêutico, sim, sempre. A fé de uma pessoa é sagrada, ela não deve ser ferida, independente de onde ela esteja. Mas tome cuidado com a pessoa que você escolhe para cuidar da sua saúde mental. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode usar ideologias que são seculares, como a gente fala dentro da igreja, dentro de um processo analítico, você também não pode usar a religião dentro de um processo, entende? E agora eu vou falar para pessoas que realmente acreditam em Deus, acreditam num propósito e acreditam que a terapia está dentro disso. Deus é um Deus de sabedoria. Quando a gente lê a Bíblia, Deus é o Deus da sabedoria e o Deus da ciência. Um Deus de sabedoria e ciência quer que você estude para tratar de outras pessoas. Se você, como terapeuta, é cristão e vê que a terapia é um propósito de vida para você, você entende que a análise é um propósito de vida, você entende que cuidar do outro é um propósito de vida, assim como eu acredito também, entenda que Deus é um Deus de sabedoria. O Senhor é um Deus de sabedoria, o Senhor é um Deus de ciência, o Senhor ele trabalha também pelos caminhos acadêmicos, pelos livros, pela sabedoria que você vai adquirir estudando. Se você for um bom terapeuta, se você for um terapeuta que está dentro do propósito que você acredita, não haverá necessidade de que você coloque a sua religião no meio. Porque quando a gente fala em Deus dentro de um cristianismo que é puro e verdadeiro, a gente entende que o Senhor se revela e cuida das pessoas independente se você fala ou não de Bíblia. E não é o momento de você falar sobre cristianismo quando você está tratando de alguém. Entenda o ser humano, trate dele. Se o seu propósito de vida dentro da sua religião é esse, estude o máximo possível e lembre que você serve a um Deus de ciência, um Deus de sabedoria. E ele não tem a necessidade que você fique falando dele, querendo impor ele a alguém. Não é assim que as coisas funcionam. Seja um bom profissional, independente da sua religião, que aí as coisas vão começar a funcionar. E busque terapia, gente. É de suma importância que a gente faça análise, faça terapia, que a nossa saúde mental seja cuidada por alguém. E entenda, se um profissional fere a sua religião, ele não é um bom profissional. Procure uma pessoa que tenha neutralidade no seu trabalho, independente de qual religião ela seja, que daí as coisas vão dar certo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!